A gente prometeu que voltaria ao final da temporada de Euforia, até rimou. Estamos aqui de volta para comentar sobre a história dessa vez. Nós fizemos um vídeo anteriormente, se você ainda não viu, com 5 motivos para assistir essa série da HBO. E esse vídeo aqui é para você que já assistiu e que precisa comentar com alguém. Se tem uma coisa que Euforia trata é sobre vulnerabilidade, desde o personagem mais privilegiado até o que é mais estigmatizado pela sociedade. Todos ali estão passando por obstáculos. A gente vai conhecendo as particularidades de cada um e os desafios que eles estão enfrentando. A nossa geração cresceu e sofreu muita influência de filmes de high school, e tem um personagem especificamente que sempre existia nesses filmes dos anos 90, dos anos 2000, que era o atleta, o jogador de futebol, o rei do baile, e que era objeto de desejo das meninas ali da escola e também das meninas que assistiam aos filmes, talvez dos gays também. Ele era feito para isso, esse personagem. Com o passar do tempo, algumas produções abordaram um aspecto diferente desse tipo de personagem, parece que percebendo o tipo de masculinidade que ele reproduzia. A gente tem alguns exemplos que a gente até já falou aqui no canal, por exemplo, Sex Education. Outro exemplo que eu tenho ali do fim da minha adolescência é Glee, que tem esse estereótipo quebrado, tem as vantagens de ser invisível também. E Euforia faz isso de uma maneira bem interessante, com o personagem do Nate Jacobs. É curioso porque o que fazia desse arquétipo do atleta um personagem bom é justamente o que agora faz ele ser ruim. Tem muito da reprodução de machismo também, e é algo que ele aprende, que ele é ensinado a reproduzir dentro de casa. Por isso é tão interessante ter o pai dele também. Foi quem passou esse tipo de valor. O pai passa para ele esses valores de ser o homem da casa e de submissão da mulher. Ele tem esses valores dentro de casa e vai reproduzir no relacionamento dele com a Mad, por exemplo. A questão da sexualidade, o pai reprime, ele descobre que o pai reprime e vira um círculo vicioso quase. E em vez de se ajudarem conversando, por exemplo, não, né? Ele também esconde que sabe do pai e esconde do pai também que ele gosta das mesmas coisas, né? Que eles têm um gosto sexual parecido. Então ele faz as mesmas coisas que o pai dele faz, né? E isso tem tudo a ver com esses valores tradicionais, essa coisa do homem viril, provedor, e que não pode demonstrar emoções, ele tem que estar sempre forte, tem que estar sempre imponente. E o Nate é um cara imponente, ele é alto, ele é forte, né? Ele tem um padrão de beleza extremamente aceitável pela sociedade, né? Um cara branquinho, todo simétrico, né? Assim, o cabelinho arrumadinho, enfim. Que inclusive contribui para essa personalidade dele de meter muito medo. Porque acima de tudo isso, ele ainda é um cara extremamente privilegiado. A família dele é rica, o pai dele é dono de metade da cidade, então conhece os advogados, conhece a polícia, conhece os juízes, o cara tem contato com todo mundo. Além de ser privilegiado, ele sabe muito bem que tipo de privilégio ele tem e se aproveita disso para causar o terror em qualquer pessoa que se coloque na frente dele. E é uma situação de hierarquia também, né? Eles estão lá no topo, a família dele lá no topo. A Mad já além do fato de ser mulher, de perder credibilidade apenas pelo fato de ser mulher, ela ainda é de uma classe baixa. Tem ali a discussão e a história da família dela, né? De onde vem, o pai dela que fica lá só dormindo, a mãe dela que é manicure. Então não tem esse poder para poder bater de frente. E, além de tudo, é uma família latina, né? Que também nessa sociedade completamente hierarquizada e racista e xenófoba, também representa muito porque são pessoas que já têm uma situação de vulnerabilidade natural, né? Ela já chega naquela sociedade com a desvantagem, digamos assim, para essas pessoas, né? Na visão do Nate, do pai dele e tudo mais. Como eles são latinos, eles já são uma espécie de subclasse naquela sociedade, né? Enquanto eles estão naquele nível do consumo ali, de estar frequentando a mesma escola, é ok, mas aí nesses momentos críticos que aí começa a aparecer, né? Essas relações de poder, de hierarquia, de desigualdade, né? Da nossa sociedade que é totalmente desigual. Eu gostaria muito que um personagem como esse
ficasse relegado às telas, ao entretenimento. Mas para mim foi muito difícil de negar que eu convivi com uma pessoa muito parecida, com um homem muito parecido com o Nate. Na minha adolescência, inclusive. Então não tá ali, assim, também não tá só nos Estados Unidos, essa pessoa, esse homem branco, poderoso, que acha que pode fazer o que quiser, especialmente com as mulheres, ele existe na vida real. E não só acha, né? Assim, o sistema, de certa forma, permite que ele faça mesmo, né? É daí também que vem o poder aterrorizante dele. Ele meio que sabe que não vai dar nada, né? Sim. Então ele fala, massa, todo mundo vai corroborar para que eu me dê bem. E você falou uma palavra que é bem o que é o Nate mesmo, ele é aterrorizante. No momento em que ele vai encontrar a Jules no bosque, lá naquele rio, no 4º episódio, é aterrorizante. A gente não sabe o que ele vai fazer com ela. Eu fiquei muito tenso naquela cena. O poder cena que ele tem nas mãos, não só de força, mas o poder simbólico de poder se livrar de qualquer coisa que ele fizer. A mesma coisa é o que o pai dele faz com as pessoas que ele leva para o motel, por exemplo. Outro personagem que reproduz essa masculinidade tóxica é o McKay, que tem um relacionamento com a Cassie. Ao longo do tempo a gente vai percebendo quanto que esse relacionamento dos dois é problemático, o quanto ele abusa psicologicamente dela e no final ele acaba abusando sexualmente, fisicamente, descontando as frustrações que ele tem em cima da namorada. A Cassie é uma personagem que eu acho incrível e que a gente vai descobrindo aos poucos do que se trata a história dela. Tem a questão dela já ser abusada sexualmente desde sempre, assim, desde muito cedo, pelos namoradinhos, os caras da escola. Ela também sofre assédio desde criancinha, né? Desde não criancinha, né? Mas no momento quando ela tá se tornando adolescente, quando ela tá lá menstruando a primeira vez, aí os amigos do pai dela todos vão lá abraçar ela e tipo, nossa, como você cresceu. E aí esfrega a mão e tal, aquela coisa bem tiozão, bem nojento. A maneira como as meninas são ensinadas a ser, como as meninas são socializadas, que é de seja boazinha, aceite esse tio estranho te abraçando, quase abusando de você. Isso é uma realidade, isso é muito real. E isso torna ela na vida uma pessoa que aceita o comportamento dos homens sem questionar, como se fosse algo natural. É algo a se pensar quando você educa uma menina. Cassie's father left when she was growing up and she lost this man that she looked at as a superhero, and so she's always looked for that kind of love to replace, and Cassie feels like she needs these men to tell her she's beautiful. O desenvolvimento da Cassie vai culminar no episódio 8 no aborto que ela faz. Eu achei muito emocionante. É um assunto assim, quando você pensa que Euforia já não podia tratar mais de nada, está tratando de tudo que envolve adolescência, e vem a questão do aborto da Cassie. Trata de um jeito sensível. Novamente a gente tem, assim como em Sex Education, um aborto legalizado, né? Vai na clínica, o que de novo reforça a ideia de que você não precisa concordar, mas você tem que entender que ter isso legalizado é extremamente importante para salvar as vidas de quem está envolvido nisso, né? Afinal de contas, mulheres morrem pra caramba todo ano, ano após ano. Os dados mostram pra gente que morrem por conta de abortos clandestinos mal feitos e dos mais variados métodos. Já que é uma realidade, você não precisa concordar, mas pelo menos compreender que a legalização vai salvar vidas. Toda vez que eu vejo uma reprodução assim, de um aborto legalizado, eu vejo a dificuldade que é para essa mulher representada ali. Ela se sente frágil, ela tá vulnerável, é um momento triste, é uma decisão muito difícil para ela. E aí ela tá numa situação legal, ela tá tendo apoio, ali no caso ela tá tendo apoio até da mãe e da irmã, o que é muito importante, muito legal que eles mostraram. E já é difícil, imagina você não ter esse suporte das pessoas e tanto da saúde pública, né? É uma situação muito difícil. Quando a gente fala de legalização do aborto, as pessoas imaginam que as mulheres vão lá sorrindo, né? Tipo, vim tirar mais um aqui, tipo, esse é o meu 20º. E, tipo, não é assim. É difícil pra caramba. Não é desse jeito preto no branco. Nós estamos vivendo um momento bem difícil para o direito reprodutivo das mulheres, e aí é muito importante ter obras que falem disso.
I need your help. It's okay. Tá na cara que Euforia também se trata de drogas lícitas e ilícitas, o que eu acho bastante legal que tenham tratado as drogas lícitas, tanto o álcool, que pode ser considerado uma droga nesse sentido, quanto remédios, né? Remédio que você é receitado na farmácia, pelo médico, que você compra na farmácia. A gente acompanha o desenvolvimento da Rue desde o nascimento até o 8º episódio, como que ela lida com essa situação. Desde criança ela sofre de ansiedade, de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, então ela é diagnosticada, aí ela tem remédios receitados, aí ela começa a usar depois o remédio do pai dela que tá doente, porque ele é um pouquinho mais forte, e aí começa a dar sensação, então a gente vai acompanhando esse ciclo inteiro da vida dela, que é de consumo de drogas, né? E ajuda a gente a não ter aquela visão moralista de que ela usa porque quer, tá se destruindo porque quer, e na hora que ela quisesse ela deveria parar e coisas desse tipo, Tem né? tudo na vida. Por que não? Esses clichês que a gente é acostumado a encarar quando trata desses assuntos, né? Todas as outras questões que a Euforia trazem geralmente tocam nesses clichês, nesses lugares comuns que a gente vê difundidos por aí, de pessoas que tratam assuntos muito complexos, muito importantes, com soluções muito fáceis, né? Então, o das drogas é um desses. Se ela quer se destruir, deixa ela se destruir. E não entende que, né, o processo que a pessoa passa, de onde que veio, pra onde que pode ir. E a primeira temporada mostra esse processo da Rue, que começa com a overdose, depois mostra a reabilitação, e aí tem as recaídas. E é muito curioso ver o impacto que isso tem nas relações dela, não só dentro dela, como nas relações com os outros, nas amizades, o impacto na família, e como que a pessoa vai lidar com a vida normal, né? Os amigos dela são todos adolescentes, estão consumindo álcool, estão consumindo drogas, a gente vê isso e ela tem que se distanciar daquilo. Inclusive tem a questão da irmã dela que tá usando maconha e aí a gente fica, meu Deus, a menina acabou de pegar a irmã tendo uma overdose, tá usando droga também. É uma coisa extremamente complexa. E a gente vê neste processo tanto que é sofrido mesmo para todo mundo. Não só para a família que sofre mesmo, como para a própria pessoa. E aí é algo que a gente tem que ter muito claro quando fala de dependente químico, né? Uma pessoa que está viciada em droga. Tipo, você tem que ter paciência mesmo. Buscar empatizar, buscar entender, passa longe, geralmente, das pessoas, né? Ninguém quer compreender ou ter compaixão, quer simplesmente apontar o dedo mesmo. Euforia fala de sexualidade, como a gente já comentou um pouco nesse vídeo, e também de identidade de gênero de uma maneira muito sensível, muito legal. E com a complexidade que o assunto merece. Isso é muito importante. Eu acho super positiva a representação da Jules como uma personagem trans, porque apesar de mostrar as especificidades da identidade de gênero dela, não fica girando em círculos em torno disso. Não mostra ela como uma personagem sofrida, mais sofrida do que os outros. Eu sei que a gente tem que apontar os problemas, eu acho super importante apontar o que a nossa sociedade está falhando, mas eu acho importante também que o personagem não fique relegado a esse tipo de papel, ou relegado a esse estereótipo, que ele possa ultrapassar isso, como é o caso da Jules. É aquela personagem que no primeiro vídeo que a gente fez de Euforia, eu já falei que eu quero ser amiga dela, vou me espelhar nela, outras pessoas vão se espelhar nela. Acho incrível essa representação, super legal, que teve uma construção junto com a atriz e de ter uma atriz trans interpretando uma personagem trans. Tem um momento no 8º episódio que fala sobre expressão de gênero e não especificamente a transexualidade, que é quando a Jules fala pra Rue: que eu te vesti de menininha e eu estraguei a sua representação de gênero que você costuma usar. A discussão é evoluída, né, em Euforia, assim, acho que para algumas pessoas pode até passar despercebido. Quando a Euforia trata de sexualidade, eu acho super legal que ela dá problemas para quem enfrenta a sexualidade
problema, como um problema. A Jules e a Rue, por exemplo, elas não enfrentam questões pela sexualidade delas. Elas são duas mulheres que se relacionam e os pais respeitam, as pessoas da sociedade respeitam. Isso não traz conflitos para elas, especificamente a sexualidade. Elas têm problemas de relacionamento natural, como qualquer adolescente. Uma tá apaixonada, aí depois não tá mais tão apaixonada, se apaixona por outra. São essas questões, não é por serem... por estarem em um relacionamento entre duas mulheres que elas têm problemas. Acho isso super jóia. Agora, quem enfrenta a sexualidade como um problema, como o Nate, por exemplo, como o Cal, que é o pai dele, eles têm muitos problemas com isso, porque eles são homofóbicos, mesmo eles gostando de homens, eles são homofóbicos. E aí tudo desanda na vida deles. Eu achei isso assim meio karma pra quem é homofóbico, assim, nessa série. Normalmente, o que a gente vê em filmes e séries é as pessoas enfrentando problemas por serem gays, é a pessoa sofrendo agressão física, psicológica e sofrendo homofobia só por gostar de uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero. Did all this happen because I left? Taking it all for a song. E no pano de fundo dessa história toda tá a saúde mental. Quase tudo que a gente fala, que a gente comentou aqui, envolve isso. A Rue, como você comentou anteriormente, ela sofre de várias doenças mentais. Ela tem toque, ela tem depressão, ela tem ansiedade. E aí no 7º episódio tem a representação do que é depressão de uma maneira tão respeitosa e de uma maneira educativa quase, né? Muita gente acha que depressão é uma coisa completamente diferente do que na realidade é. E eu acho que isso é educativo a ponto de você olhar essa personagem e saber identificar quando alguém tá com depressão. Que é quando ela fica na cama só assistindo uma série, um reality show. A gente identifica que ela tá vivendo um quadro depressivo. É super forte, né? Porque ela vai até o rim dela falhar e aí a mãe dela tem que levar ela pro hospital. Assim como tudo na série, o quadro de depressão que a gente vê da Rue é quando tá naquela ponta final já, né? Aquela manifestação muito clara da pessoa deprimida, né? Quando ela tá em depressão. Porque a depressão se manifesta de várias formas, né? Então é interessante que a série também dá essa sensibilizada no olhar pra gente perceber, né? A série faz uma representação de maneira respeitosa e fiel. Por ser uma série que representa a adolescência também, é preciso ter muita responsabilidade. Life is always this way. One endless, suffocating loop. A série faz um retrato dessa geração que nasceu junto com a internet. É importante ressaltar também que tem a questão do 11 de setembro. A Rue abre a série falando sobre quando ela nasceu. Foi na mesma época, no mesmo ano do atentado nos Estados Unidos, e isso moldou uma geração, não só isso como a internet, por exemplo, o excesso de informação e a economia também, né? Tudo isso vai moldando e vai formando essa sociedade que a gente acompanha em Euforia. Além disso, tem os conflitos familiares que estão sempre presentes, né, na história de todos esses personagens. Tem os próprios problemas que vêm do fato de você ser um ser humano, então tem uma passagem biológica de amadurecimento, de transformação, num contexto que é completamente desfavorável, de certa forma, já que é uma sociedade que cresceu a partir de 2001 totalmente vigilante, totalmente paranoica, ansiosa, preocupada o tempo inteiro com essas ameaças externas e como que o país vai dar uma resposta a isso, enfim. O final de Euforia trouxe dois momentos muito marcantes. Um é um pouquinho antes do final, de fato, da série, do 8º episódio, que é quando a Rue tá indo embora com a Jules. Naquela brilhante ideia que ela teve enquanto ela tava, né, bem chateada lá na festa, e depois ela volta atrás. Primeiro que simboliza algo bem explícito, né, que é a Rue tentando fugir daqueles problemas, como se o local fosse o problema em si, né? Então eu vou fugir dessa cidade, quando na verdade não é simples assim. Se fosse, bastava ela realmente ir embora, né? Ela ficar diz muito sobre como ela vai enfrentar essa
sociedade e esse problema. Eu acho interessante perceber como que a gente assiste de uma maneira diferente a partir das nossas percepções íntimas. Como a gente assiste série, filme de uma maneira diferente, as sensações são diferentes. Eu fiquei muito com a sensação e com a torcida de que a Rue não entra nesse trem, porque eu já pensei nos problemas que isso teria, no que ia decorrer para ela entrar num trem e ir embora, a ansiedade que ia bater nela, o toque que podia aflorar naquele momento, porque ela ia deixar a mãe, ela ia sair sem avisar, enfim, já pensei nos problemas, porque eu sou uma pessoa que também sofro de ansiedade, então essa foi a minha percepção e a minha visão sobre o fato, e a sua foi diferente, né? Eu achei que ela devia ter ido no trem e tentado uma outra chance em outro lugar, com outra pessoa. Só que eu queria que a Jules tivesse ficado e não ido. Esse que foi o problema. É muito interessante esse contraponto entre as duas, a Jules e a Rue, porque é uma responsabilidade muito grande para a Jules também. Ter um relacionamento com a pessoa que tá passando por um problema gigante. E a gente, às vezes, deposita em outra pessoa as expectativas. E é pesado, né? Tem uma teoria na internet, eu não sei de onde que surgiu, que a Rue estava morta e narrando a história esse tempo todo. E no final das contas ficou um pouco nebuloso, assim. Algumas pessoas podem até interpretar que ela realmente morreu por causa daquele final. Aquele número musical que é a própria Zendaya cantando a música e ela voltando a usar a droga, né? Eu acho que foi só uma recaída mesmo. Ela usa droga por conta do que se desenrolou, né? E aí tem aquele lance com o casaco do pai dela, que é bem bonito. É bastante simbólico também, né? E a gente entende por que ela usava aquele casaco o tempo inteiro. E moletons em geral, né? Ela usa... Tá sempre de moletom, a Jules até fala pra ela, né? Por ser algo muito ousado, por uma série de drama que... Porque ainda se fosse uma série de comédia, as pessoas ainda estão acostumadas com um número musical ali no meio. Mas um drama pesadíssimo igual esse, ter aquele número musical foi super ousado. E aí algumas pessoas pensaram, morri. O fato é que a gente não sabe muito bem o que rolou mesmo, né? Porque é um número, como você falou, musical, que é completamente destoante do resto de toda a temporada. Encerrar daquele jeito dá muito pano pra interpretação. E a gente queria ouvir de vocês o que vocês acham que foi aquele final. Eu acho que ela não morreu e que teve uma recaída. Eu acho que é só um jeito de encerrar mesmo, um jeito meio fantástico, beirando com fantástico, por toda essa situação da vida dela. Como se fosse meio que um sonho, sabe? Um negócio. A letra da música diz um pouco sobre isso, né? Que ela canta. E não é por acaso que você encerra com uma canção dessas. Você podia encerrar com a outra. Mas o lance de ter feito tudo por amor, de ter feito, né? Ter tentado fazer o melhor para nós todos e tudo mais, que é a música do Labyrinth. Então, eu acho que foi só por esse caminho mesmo. Só na hora que o pai dela saiu, assim, no corredor e ela tava observando, que eu achei que era ela observando ela mesma, aí depois eu falei, opa, tô vendo errado. Deixa aí suas teorias. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Até lá, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de espalhar a palavra do Euforia, é uma série que vale muito a pena. Mostra esse vídeo pra galera, pra eles verem também nosso vídeo e a série. Se você gostou, então compartilha, manda lá pra aquele amigo pra ele assistir. Se ele ainda não tá assistindo, manda um outro vídeo que Verdade. é pra convencê-lo a assistir. Porque senão ele vai ter muito spoiler. É isso mesmo. Então tá bom. Tchau! Tchau.